Sei que essa palavra é verdadeira, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do Senhor, na grandeza da missão de nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso texto é Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, o primeiro versículo e os demais do versículo 13 a 16. Então vamos fazer a leitura e vamos meditar nesta grandeza, nesta beleza que é aprender com Jesus. Marcos 10 e 1. E levantando-se dali, foi para os termos da Judéia, além do Jordão. E a multidão se reuniu em torno dele, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Versículo 13. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse. Mas os discípulos repreendiam aos que los traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E, tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Meus queridos irmãos, em todas as atividades que envolve o tratar com o próximo, que envolve a avaliação, o juízo que alguém possa fazer do nosso trabalho, da nossa atitude, das nossas amizades, das nossas decisões, geralmente existe alguém para criticar, puxar um pouco, dar uma chincada e, às vezes, até impedir. Homens fracos, mulheres fracas, se agastam logo, desistem, entristecem. Eu conheci na minha igreja, na igreja que eu chamo minha, pois são quase 55 anos, e nesta igreja que eu entrei na adolescência e permaneço até hoje, apesar de nos últimos meses eu estar congregando numa outra igreja. Esta igreja, ela tem uma grandeza que desmerece o maltrato. É uma grandeza. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é uma grandeza. Mas foi nela que eu conheci tudo de bom e tudo de ruim. Tratei com pessoas de todos os níveis. Pessoas muito inteligentes, muito prudentes, muito amáveis, muito dedicadas, muito consagradas. Pessoas santificadas de fato. E tive que tratar com pessoas muito mesquinhas, muito nocivas, muito desagradáveis, muito invejosas, às vezes muito
estranha para compor uma igreja. E eu fui muito ativo, acho que sou ainda muito ativo, e nunca deixei que alguém me enterrasse vivo, ninguém me botasse para trás. Eu tenho absoluta segurança que eu canto ruim, mas é 55 anos cantando. Eu não canto para meu pastor, não canto para minhas ovelhas. Eu não canto para quem chegou, eu não canto para quem vai chegar. Eu canto para Jesus. Se os patos não cantassem ou grasnassem, eu poderia. Mas tem pessoas que recebem uma crítica e nunca mais cantam. Porque canta ruim, canta feio, é desafinado, nunca mais canta. Recebe uma crítica eu vi isso dentro da minha igreja. O sujeito recebeu uma crítica porque estava ensinando errado. Recebeu a crítica, nunca mais quis ensinar. No meu caso, eu fazia era pedir ajuda e me dedicar para aprender. E foi assim que eu fiz durante a minha vida até hoje. E eu faço que a palavra de Deus, ninguém se forma em Bíblia. Só a gente se forma ali, faz um cursinho de 3, 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos, sei lá quantos anos. A Bíblia é como os oceanos. Nunca, jamais alguém conhecerá a Bíblia Sagrada em seu sagrado conteúdo, seu total conteúdo. Então, todos os dias eu aprendo. E todos os dias eu me exponho, porque eu falo, eu ensino, eu prego, eu converso com as pessoas, coloco Deus na conversa. Então, meus amados, ninguém escapa disto. Olha o que aconteceu com Jesus. Jesus, como sempre, eu diria, levantou-se cedo. Aqui o texto não diz, mas diz, levantando-se dali, ou seja, saindo do lugar que ele estava, o texto não é preciso, levantando-se dali, foi para os termos da Judéia. Não sabemos se ele estava na Galileia, não sabemos se ele estava na Itureia, mas de onde ele estava, ele se dirigiu para a Judéia, para a região além do Jordão. É a região que hoje é Jordânia. E reuniu-se uma multidão em torno dele. Era natural. Jesus chegou, oba! Todo mundo queria ir ver Jesus, porque Jesus tinha o que oferecer. Jesus tinha o conselho, Jesus tinha a orientação, Jesus tinha a palavra da vida, Jesus tinha a oração poderosa, Jesus tinha o milagre, Jesus tinha um conselho. As pessoas iam e, em determinadas situações, Jesus tinha o pão. Então, uma multidão se reuniu em torno dele, ali junto a ele. E o texto, a continuação do versículo 1, Marcos capítulo 10, e tornou a ensiná-los como tinha por costume. Jesus não ia fazer hora com ninguém. Jesus não ia prometer coisas, Jesus não ia contar a história de bicho que já morreu. Jesus ensinava a palavra. Jesus não ia contar a história de bicho que já morreu. Jesus não ia contar a história de Trancoso. Jesus não ia fazer as pessoas perder tempo. Hoje tem uns pastores injuriados que as pessoas não vão escutar. Não tem, quer ver a abobrinha? Vai ali no mercado e compra a abobrinha. Ou se tem o que ofereceu, vai ficar só. Além de tudo, é necessário confiança. Não adianta um falastrão que fala muito bonito, faz tudo errado. Já tinha uma música popular que dizia, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Não sei quem era, mas eu presto atenção a tudo. Tenho facilidade e sofro muito por isso. Porque eu escuto e aprendo e tem coisas que não vale a pena. Então, Jesus viu aquela reunião, aquela multidão reunida, e ele tornou a ensinar aquela multidão, a ensiná-los como tinha por costume. Onde se formava uma reunião, onde se formava uma multidão, onde tinha um grupo de pessoas, Jesus ensinava. Aí no versículo 13,
diz que traziam-lhe meninos, traziam-lhe crianças para que tocassem Jesus, para que o Senhor abençoasse aquelas crianças. Mas os discípulos repreendiam as pessoas que traziam as crianças. O conceito, que é muito antigo também, perder tempo com criança. Não dá. Isso não é um conceito digno. Com crianças não se perde tempo. Com crianças você pode estar traindo tempo, quando está ensinando o que não serve. Mas Jesus deu atenção às crianças. Ele viu isto, indignou-se e repreendeu os discípulos. Deixai vir os meninos a mim, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Olha, isso é um direito dessas crianças. Essas crianças têm por direito o reino de Deus. Aí Jesus ensina aos discípulos nos versículos 15 e 16. Em verdade vos digo que qualquer que não recebeu o reino de Deus como um menino deste recebe, ou seja, se não houver simplicidade, se não houver pureza, se não receber o reino de Deus como estas crianças recebem, não vão entrar nele. De maneira nenhuma entrará nele aquele que não receber o reino de Deus como uma criança recebe. Aquele que não tiver boa vontade para com Cristo, como a criança tem, não vai receber a bênção de Deus. Não entrará no reino de Deus. E o versículo 16 diz: e tomando os meninos nos seus braços, os abençoou. Impôs as mãos, ou seja, Jesus satisfez aquele pai, aquela mãe que trouxe a sua criança para ser abençoada pelo Filho de Deus. E isto é maravilhoso. Meus queridos irmãos, é uma bênção aprender. E nós somos capazes de aprender todos os dias, se não rejeitar o alimento. Alguns rejeitam o alimento. Vamos orar ao nosso Senhor, pedir a sua graça. Hoje a nossa oração é pelas crianças, as criancinhas da igreja do Senhor Jesus. Tem pai que não deveria ser pai, porque não tem responsabilidade nem amor. Tem mãe que não deveria ser mãe, porque não tem amor e nem responsabilidade. E tem pastor que não deveria ser pastor, porque nunca tomou uma criança nos braços, nunca deu atenção às crianças, porque criança não ganha dinheiro, criança não traz dinheiro, e isso é um desastre. Vamos orar. Querido Senhor, Pai Santo, Pai bondoso que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado pela vida, obrigado pela salvação. Obrigado pelos meus irmãos. Obrigado, meu Senhor, por cada família na tua igreja, os casais com filhos. Abençoa grandemente, Senhor, as criancinhas na tua casa. Guarda, ajuda, sustenta, dá a tua proteção. Os casais sem filhos, abençoa igualmente, meu Senhor, dando graça para que eles possam, não tendo filhos, ó Deus, ter muito mais um pelo outro. Querido Pai, Deus bondoso, Deus maravilhoso, abençoa os teus servos, toda a tua igreja, crianças, jovens e adultos. Amado Senhor, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.